Fala pessoal, beleza? Sou o 26º de Cicast, um podcast da Dinamite Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é: o que um designer precisa saber sobre marketing para ser bem-sucedido? Se você é do tipo que diz, eu sou fera em grid, para que eu preciso saber sobre marketing? Então, esse mini podcast é para você. Sem venda, não há lucro, e sem lucro, não tem como ter sucesso nos negócios. Você pode até ter o melhor produto do mercado, mas se não tiver vendas, infelizmente, não adianta de nada. E sim, você realmente precisa ser bom em vendas, e sem marketing, infelizmente, não tem como você ser bom nessa área, porque você vai precisar executar algumas estratégias para conseguir fazer isso dar certo. Você pode até discordar do item anterior, com base nisso que eu vou falar agora para você. A Amazon, por exemplo, por muitos anos, eles não deram muito lucro. Melhor dizendo, não guardaram muito lucro. Eles reinvestiam quase tudo que entrava para que a empresa continuasse crescendo e dessa forma não havia muito lucro para ser guardado. Mas as vendas aconteciam e eles tinham esse capital para poder reinvestir. E por que isso acontecia? O dono da empresa basicamente reinvestia tudo que entrava porque ele tinha uma outra empresa chamada AWS, que é basicamente uma divisão tecnológica da Amazon que oferece uma variedade de serviços de computação em nuvem e funcionava como se fosse um bom suporte financeiro para que o lucro ele fosse praticamente todo reinvestido lá na Amazon. Se você não for o dono da Amazon, vamos ver por que você precisa focar no lucro, não dizendo que ele não pensava no lucro. E se você não entendeu meu ponto, a gente pode fazer um post um pouco mais para frente, um mini podcast um pouco mais para frente para conversar melhor sobre esse assunto. Então, vamos lá. No seu negócio, você precisa pensar no lucro que vai ter com ele. Como designer, você é um profissional que precisa pensar como você vai fazer para conseguir isso. A resposta é o marketing. E eu não estou aqui falando apenas de tráfego pago e de anúncios que você espera para conseguir chegar nesses clientes. Existem algumas estratégias de marketing que você precisa ter conhecimento para ter um bom resultado. Eu vou listar alguns itens aqui para você entender um pouco melhor como que funciona isso. Primeiro, você precisa entender sobre segmento de mercado. Segundo, posicionamento de marca. Terceiro, saber trabalhar melhor os teus cases de sucesso. Quarto, entender como que funciona a parte de presença online. Quinto, você precisa entender como usar esses gatilhos mentais. Se você não faz ideia do que é isso, eu vou explicar um pouco mais para frente. Copy, basicamente a forma como você escreve de forma persuasiva, a gente também vai conversar um pouco sobre isso. Tráfego orgânico e tráfego pago. Basicamente esses são os pontos principais que você vai precisar entender para começar a ter resultado na área, resultado para conseguir ter mais lucro e conseguir ter, consequentemente, mais clientes também. Primeiro a gente vai falar sobre segmento de mercado. Você precisa entender melhor o seu público, que tipo de cliente você atende, qual segmento tem mais facilidade. Por exemplo, na Dinamite Criativa a gente tem muita facilidade com o nicho da beleza, de tecnológico e arquitetura. São os tipos de projetos que a gente mais trabalhou até hoje e nosso público maior basicamente é entre A e B. Então, a nossa linguagem de reuniões, de propostas de atendimento, como um geral, é voltado para esse tipo de público. E aí eu te pergunto, você já conseguiu fazer a definição desse público, o tipo de segmento que você tem mais afinidade e o tipo de público que você começa a atender melhor, como A, B, como B e C, como C e D? Você já conseguiu fazer essa definição? Isso é muito importante para que você comece a entender um pouco melhor como que você vai conseguir se comportar daqui para frente. O item 2 que a gente tinha falado é sobre posicionamento de marca. O que torna você único? Quais são os seus principais diferenciais? Por que o seu cliente deve escolher você e não outra pessoa? Você precisa ter essas respostas na ponta da língua e deixar isso muito claro em todos os meios de comunicação que você tem, como por exemplo sites, redes sociais, propostas de investimento. Muito importante que você tenha esse posicionamento mais focado no segmento de mercado que você escolheu. Item 3. Cases de sucesso. Os designers são conhecidos por serem resolvedores de problemas de forma criativa. Em parte é verdade, então é importante que você faça a seleção de alguns desses projetos que você resolveu de forma única, para mostrar que você tem capacidade de entender o projeto e ajudar nessa solução. A gente tem um projeto chamado Proper Marine, onde a gente precisou resolver uma questão matemática de ângulos da onda de Kelvin, formato das ondas e muitos detalhes técnicos que vão ser trazidos em um outro post aqui, provavelmente ali pela sexta-feira, e eu vou conseguir explorar um pouco melhor essas áreas com vocês. É um case que com certeza está presente em algumas reuniões também. Item 4. Presença online. Seu site ele precisa ser de fácil navegação, leve carregamento, ter os projetos que você mais sente orgulho.
Você não precisa colocar todos os projetos ali, isso pode até confundir alguns possíveis clientes. Então, quando você realmente for fazer a seleção dos projetos que forem para o seu portfólio, eu realmente recomendo que você coloque das áreas que você tem mais afinidade. Por exemplo, a Dinâmica Criativa trabalha muito com projetos da área da beleza, tecnologia, arquitetura e engenharia. E a área fitness, que eu esqueci de falar um pouco mais para trás, mas é uma área que a gente atende muito também. Então, se você parar para observar os projetos da Dinâmica Criativa ali no portfólio, você vai encontrar muitos desse tipo de projeto. Vão ter outros projetos de outras áreas, mas poucos em relação a essas áreas que eu estou mencionando para você. Então é muito importante que você coloque projetos que você tenha uma afinidade um pouco maior e dessa forma você vai conseguir direcionar melhor os seus usuários a entender o que você tem mais afinidade para conseguir resolver esse problema. A gente realmente já fez muitos projetos de outras áreas, de como site, redes sociais, material gráfico, a parte de identidade visual, mas só alguns projetos vão para o nosso portfólio. Essa presença online ela se estende para redes sociais como Behance, Instagram, LinkedIn, qualquer outro lugar onde você tenha um portfólio online. A casa precisa estar arrumada para você receber visita, então a minha dica é arrume a casa primeiro e depois comece a fazer prospecção. O quinto ponto são gatilhos mentais. E para quem não faz ideia do que são gatilhos mentais, basicamente são estratégias psicológicas que servem para que as pessoas elas sejam influenciadas no comportamento e ajudam a despertar algumas reações específicas. Ajudam a criar conexões emocionais também com o público-alvo e ajudam nessa relevância da oferta e tomada de decisão. Vou listar alguns gatilhos mentais aqui mais conhecidos e depois eu vou dar um exemplo de uso. Basicamente o que eu vou listar aqui são os que eu acabo usando mais. Não existem vários outros, mas esses aqui eu acabo usando bastante, como escassez, urgência, reciprocidade, autenticidade, compromisso, coerência, desapego, prova social, curiosidade. Esses são os gatilhos mentais que eu mais uso. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês de 3 gatilhos mentais utilizados no mesmo contexto, vocês vão conseguir entender melhor. Quando eu envio uma proposta de investimento para o cliente, eu geralmente falo que o prazo é de em torno de 5 dias. Caso passe esse prazo, a gente vai precisar analisar a proposta novamente em relação aos prazos e valores. Por que eu faço isso? A gente sempre fala que tem outras negociações em andamento e realmente tem, e que a gente, conforme a gente vai fechando esses projetos eles vão ganhando uma preferência no cronograma mais recente. E após esses 5 dias, a gente já não consegue mais garantir a aceitação da proposta pela agência com as condições que foram passadas. Quais foram os gatilhos que eu usei nesse exemplo em específico? Basicamente, vocês vão entender que foi o da escassez, o da urgência e do desapego. O gatilho da escassez eu usei quando eu falei sobre o prazo dos 5 dias. Não há como garantir um espaço no nosso cronograma após esses 5 dias, então eu acabei limitando o tempo para ele. O gatilho da urgência eu usei quando eu falei que tem outras propostas em análise e isso faz com que ele tome uma decisão um pouco mais rápida do que ele tomaria se eu fosse mais flexível. Fica aquela sensação, poxa, se eu demorar a tomar essa decisão, eu vou atrasar o meu projeto e eu vou perder essa oportunidade. E o terceiro gatilho que eu usei foi o gatilho do desapego. Quando eu falo que eu não vou mais conseguir garantir a aceitação da proposta após os 5 dias, significa que o projeto não vai fazer falta porque eu tenho outros em negociação. Eu não preciso desse projeto, logo o cliente pode ir embora se quiser. Essa sensação de rejeição não é algo que alguém goste de sentir. Então, geralmente, esse gatilho é um gatilho muito poderoso, mas precisa ser usado da forma certa, com respeito, com educação, dando a sensação que a fila anda e que se ele não quiser fechar com você aquela negociação, você vai fechar com o próximo. A gente vai falar agora sobre o 6º item que você precisa entender sobre marketing para ser bem sucedido. E ele é o copy. É uma técnica para criar textos persuasivos e praticamente isso. Você não precisa entender mais nada em relação a esse conceito. Se alguém perguntar para você o que é copy, você já sabe responder. Ele te ajuda a escrever os textos que as pessoas vão querer ler. Caso você faça um roteiro para um podcast, para uma reunião, um áudio que você vai enviar para o teu cliente, você pode usar estratégias de copy para conseguir fazer isso de forma mais persuasiva. Assim como também você consegue usar essa técnica em blogs, redes sociais ou até mesmo nas suas propostas de investimento. Quando você entende técnicas de copy, você consegue implementar isso nos seus projetos, faz com que os seus projetos tenham mais sentido do que apenas focar na parte estética. Lógico que você não precisa fazer isso de graça para os clientes, você pode oferecer como um serviço à parte também, mas o que eu me refiro ao copy é mais focado no que você faz no dia a dia. A gente vai falar agora sobre o 7º item, que é tráfego orgânico. Para quem não faz ideia do que é o tráfego orgânico, basicamente é uma forma de divulgar o teu trabalho sem qualquer custo adicional, como por exemplo um blog, redes sociais, participações em fóruns e comunidades,
lives, quando você faz collabs também com outras pessoas através de lives. A gente tem um Google Meu Negócio que você consegue ter algumas avaliações ali também. Isso ajuda muito e até mesmo eventos onde você possa ser convidado. Além de todos esses meios e estratégias para divulgar o teu trabalho de forma gratuita, você ainda consegue construir uma autoridade no meio do caminho e, consequentemente, consegue chamar a atenção de empresas que estão precisando do teu trabalho. Então, divulgue seu portfólio e seus conteúdos em todos os lugares gratuitos que você conseguir, desde que seja relevante para fazer networking e fechar novos negócios. No oitavo item, a gente vai ter o tráfego pago. Quando você vê anúncios no YouTube, no Instagram, Facebook, LinkedIn, no Pinterest, são anúncios pagos. Ou seja, tráfego pago. Esse é o último nível que você precisa entender depois de aprender todos os outros. Porque aqui você vai precisar investir uma grana em anúncios para divulgar o teu trabalho. Mas quando você já tem conhecimento do restante, acaba até se tornando mais tranquilo. Então dá uma estudada em Google Ads e LinkedIn Ads se você está começando. Tem um ticket menor nos projetos. Você pode testar o Facebook Ads e Instagram Ads. Como são redes sociais mais de povão, eu particularmente nunca fechei um projeto grande por lá. Geralmente é por lá que vem projetos com um ticket menores. Então, os projetos maiores que eu já fechei, eles acabaram vindo através de sites com o Google Ads. Ou seja, eu uso o Google Ads para levar tráfego pago lá para o site da Dinâmica Criativa e eu já consegui fechar projetos grandes lá, projetos de mais de 100 mil reais e uma quantia parecida ali pelo Behance também. Porém, em uma quantidade menor. O Behance ele me dá um retorno legal, mas não tanto quanto o Google Ads através do site. Então estude sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai mudar a forma como você olha para a nossa profissão. Mas e aí? Conta para mim nos comentários se você já estudou algumas dessas áreas e se te ajudou de alguma forma. Nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo design e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.